vem do alto, que vem dos céus, porque o pão desta vida perece, Senhor, a água dessa vida perece. A gente come, a gente bebe, daqui a pouquinho a gente está com sede e fome de novo. Mas o Senhor disse para aquela mulher samaritana: o pão que eu te dou, ele vem do céu, a água que eu te dou, ela vem dos céus. E se você beber dessa água, você jamais vai ter sede. Aleluia. Deus, quando nós bebemos da água que vem do teu trono, quando nós bebemos aquilo que o Senhor nos está dando, então nós não andamos como que sedentos. Porque o que o sedento faz? Ele busca em qualquer lugar, Senhor. A pessoa que está sedenta, ela quer encontrar água. Às vezes não importa nem se a água é limpa ou não. O que importa é saciar, porque a sede está batendo, Pai. E nós não queremos estar como que pessoas desnorteadas, Senhor, sedentas, andando de lá para cá, daqui para lá. Ó meu Pai, nós queremos estar saciados na Tua presença, Paizinho. Então, Senhor, venha nessa manhã, através da Tua santa palavra, direcionar ao coração do Teu povo uma instrução, trazer ao Teu povo alento, Pai, através da mensagem da cruz, como declaramos há pouco, que nós amamos a mensagem da cruz. Então fala conosco nesta manhã, e assim nós seremos saciados, e todos digam amém. Glória a Deus, irmãos. Então estamos agora a meditar na palavra de Deus, e nós vamos fazer, como eu disse, 3 domingos de meditação sobre o grande triunfo de Jesus, que foi a vitória sobre a morte. E hoje eu quero vos trazer a meditação sobre a preparação de Jesus. Como que se sucedeu a preparação de Jesus ao Calvário? Daqui a pouco nós vamos ler Mateus. Muitas das referências hoje estão em Mateus, alguma coisinha em Lucas, se eu não me engano, alguma referência em Marcos também. Mas daqui a pouquinho a gente abre. Meus irmãos, então, quando que começou a preparação de Jesus? Quem sabe? Quando que começou a preparação de Jesus para se dar por nós? Alguém arrisca aí? Hã? Olha só o que a Yara disse aqui: na criação do mundo. Ela está certa. Porque é óbvio que Deus fez o homem para viver livre, para ter uma vida plena. Mas o homem preferiu pecar contra o Senhor. Então, meus irmãos, quando Deus ele institui a nação santa, a raça eleita, a Bíblia vai dizer, não sei se você sabe, mas a Bíblia já vai começar a falar da linhagem de Judá no Gênesis. Então a preparação de Deus para enviar o seu Filho ao mundo foi muito antes do Novo Testamento. Eu vou ler algumas referências aqui de profetas, Isaías, Jeremias, alguns outros profetas menores aqui também, para vocês entenderem que não foi há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás foi a consolidação, a consumação. Mas desde muito, meus irmãos, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano é ser humano, Deus ele já vem querendo trazer um homem para si. E para isso Deus ele fez várias alianças, tentou várias alianças, sim ou não? Qual foi a primeira aliança? Eita! Qual foi a primeira aliança? Eu vou fazer prova de perguntas e respostas nessa igreja. Estão me envergonhando, pessoal do YouTube. A primeira aliança foi com Abrão. Pastor, foi com Adão. Se você pensou Adão, você acertou também. Mas Adão, ele via Deus. Meus irmãos, ele falava com Deus na viração do dia. Não dá para a gente comparar, não, porque Adão, ele estava ali, com Deus. Ele era falava com Deus tete a tete. O Senhor vinha da viração do dia e falava com ele, até que ele se escondeu da visita do Senhor. Mas a aliança humana mesmo, a aliança com um derramamento de sangue, a primeira aliança foi com Abraão, o pai da fé. Por isso que Abraão é chamado pai da fé. Mas onde que veio as linhagens? Onde começou a linhagem das tribos de Israel? Não vou nem mais perguntar mais nada agora. Vou só falar, vou só mandar o que Deus... As tribos
elas vieram a partir de Jacó. Jacó foi aquele que teve um encontro com Deus, que lutou com Deus e prevaleceu como homem, sabe, lutou a alvorada toda com Deus, e ali o Senhor vem e muda o nome de Jacó para Israel, porque Jacó tinha todo um histórico de engano, de fugir do seu irmão, ele estava voltando para a terra dos seus pais, se conciliar com Esaú, estava ali com medo, e ali ele, no Val de Jaboque, se não me engano, ele tem ali uma luta espiritual de oração com Deus, e o anjo fala, eu vou subir, ele fala, não vai, o anjo fala, eu vou subir, você não vai, e enquanto você não abençoar, você não vai. Está vendo? Jacó foi perseverante, e aí o anjo toca ali a coxa, né? Fere ali a coxa, e aí muda o nome de Jacó para Israel. Então há uma diferença que às vezes a pessoa não sabe. Israel como um todo é país, é nação. E Israel não tem só judeus, tem muçulmanos, tem vários povos. Então Israel é nação. Israelita é aquele que vem da descendência de Jacó, de Israel. Israelita, ele está naquela descendência. E judeu, o que é o judaísmo? É a religião. É a religião do povo de Deus. Então há uma diferença, nós precisamos entender isso para que a história nos fique mais claro, porque muitas das vezes a gente lê o Novo Testamento e não entende muitas coisas, porque lhe falta o conhecimento da história do povo. Como que a gente vai conhecer o presente de uma nação sem olhar para o passado? Sim ou não? Então, meus irmãos, ali no livro de Gênesis, e aqui ouça aqui, vou começar a falar sobre algumas profecias que estão lá no Antigo Testamento. Não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão do comando dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem devem obediência os povos. Quem é esse? Diga, Jesus. Sabe onde está isso? Gênesis 49:10. Está lá no Gênesis. E quando a gente olha ali a descendência, né? Quando a gente olha a genealogia que Mateus escreve, porque Mateus era um tremendo estudioso da lei judaica, por isso que ele foi um dos discípulos mais teóricos, mais estudiosos. A gente vai ver que a descendência de Jacó vai chegar onde? Em Jesus Cristo. Vai chegar no nosso Senhor, que vem da linhagem da tribo de Judá. Amém? Por isso que ele é chamado o leão da tribo de Judá, porque o leão é o dominante, o leão é aquele que ruge, ele ruge, não tem? Então, meus irmãos, e olha que interessante, quem que era o preterido de Jacó? Eu falei que não vou mais perguntar. O filho preterido de Jacó era José. Tanto é que a gente estudou uns dias atrás que José foi vendido por inveja dos seus irmãos. Mas qual que foi a linhagem real, por assim dizer? Porque Jesus Cristo é o nosso rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Foi a descendência de Judá. Foi a tribo que se tornou mais forte, mais poderosa. Começa lá em Levi, começa lá pelos levitas, lá em Eli, depois Levi, e vem toda a descendência, até que chega no Senhor Jesus. Davi também foi da linhagem, amém? O rei Davi. Então, meus irmãos, veja que Jesus, ele já é preparado desde a criação do mundo. E por que isso, pastor? Porque para Deus, meus irmãos, o tempo é relativo. O tempo só existe para nós. Nós temos o tempo. Você chegou na igreja hoje com um tempo, com uma hora de chegar e uma hora média de sair. Tá certo que hoje você vai sair umas 3 horas mais tarde, amém? Mas você chegou com um tempo de chegada e saída, porque o tempo, ele é inerente ao ser humano. Deus é dono do tempo. Então, a mesma coisa que Deus preparou Jesus no Gênesis, a mesma coisa o Senhor vai lá no Apocalipse. Para Deus é uma coisa só, porque Ele é o Senhor do tempo. E isso foge à nossa memória, à nossa mente limitada. Até por isso Deus colocou alguns limites na nossa mente, porque imagina, tem uns que tem umas mentes férteis aí que já, né? Você veja que, falando em mente, muitos cientistas, né, como o próprio Albert Einstein, foi uma das pessoas que, não sei se você sabe, o cérebro dele foi guardado para isso tudo. Foi guardado porque eles acharam tão impressionante
e sabe que Einstein era um judeu. Não à toa, né, meus irmãos? Ele era da descendência, não era judeu puro. Eu acho que a mãe ou o pai era judeu ou judia, mas ele era um judeu também. Então, o tempo para Deus não é nada, o tempo para nós, a gente daqui a pouquinho, a nossa vida avança que a gente nem vê. É o que a Bíblia diz, nós estamos vivendo uma primavera. Por isso que muitos dizem que completei mais uma primavera. Então, outra profecia agora vindo de um profeta menor, Miqueias. Ele diz assim, ó: mas tu, Belém Efrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias longínquo passado. Olha só o que Miqueias fala. Olha, tu, Belém de Efrata, tão pequena. E Jesus nasceu onde? Aí vai se cumprir em Mateus. Aí vai se cumprir aqui, ó. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Está vendo? Então Miqueias também profetizou. E ali Mateus está descrevendo a profecia se cumprindo em Jesus. Por isso que Jesus, ele nasce em Belém. E depois Jesus, ele tem um ministério. Ele é chamado de Jesus da Galileia, porque o seu ministério, a gente vai ler um pouquinho, alguns fragmentos aqui. O seu ministério começa ali na região do Eufrates, além do Eufrates, da Galileia, enfim. Então é chamado de Jesus da Galileia. E a sua infância é onde? Isso, Nazaré. Nascei, pastor. É nascei. Leia a Bíblia, meus irmãos. Nazaré. Por isso que também é chamado Jesus o Nazareno. Está vendo? As coisas de Deus são perfeitas, elas se encaixam. Mais uma profecia: nascerá de uma virgem, Isaías, um dos profetas grandes. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará conosco. Por isso que Jesus é chamado Emanuel. Por quê? Emanuel significa Deus conosco. E aí se cumpre em Mateus também. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José antes de coabitarem, e aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Maria foi um instrumento de Deus para conceber o nosso Senhor Jesus. Mais uma profecia: haverá matança de inocentes em Belém. Não foi isso que aconteceu? Olha o que Jeremias fala: eis o que diz o Senhor: ouve-se em Ramá uma voz, lamentos e amargos soluços. É Raquel que chora os filhos, recusando ser consolada porque já não existem. E aí Mateus vai dizer: vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Está vendo? Mais uma profecia se cumprindo em Jesus. E veja que quando a Bíblia fala de governo, por que os religiosos eles se confundiram? Primeiro porque era profético, né? Ouvindo não ouvirão, sabe? A Bíblia, os profetas já falavam também que os próprios, né, os da linhagem do Senhor, iriam rejeitá-lo, porque eles iam ouvir e não iam entender nada, iam ver e não iam entender nada, porque o seu coração estava endurecido. Então eles achavam que Jesus viria num reino humano. Por isso que Herodes aqui também se sente ameaçado, porque quando os magos chegam lá e falam: olha, eis que viemos a Belém visitar o rei. Quando eles falaram rei, Herodes, opa, o quê? Rei? Mais um rei? E Herodes, esse Herodes aqui, você sabe que o nome também de reis, Herodes, ele às vezes ele era herdado pela descendência. Esse Herodes aqui é o Herodes o Grande, que a história diz que ele mandou matar cunhado, mandou matar filho, era uma pessoa implacável, tanto é que ele manda matar todos os meninos, não só em Belém, mas ao redor de Belém. Aí o Espírito Santo, a gente vai ler daqui a pouco, o Espírito Santo já tinha mandado aqui, José, Maria, ir para onde? Ó,
tem bastante informação para você guardar hoje e depois você poder dar razão da sua fé, meus irmãos. Mais uma coisa aqui: pregará na Galileia, nas proximidades do Jordão. Isaías diz: o povo que andava nas trevas viu grande luz, sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa resplandeceu uma luz. Olha só, aí Mateus: quando pois Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se da Galileia, deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: a terra de Zebulon e de Naftali, região vizinha ao mar, a terra do Jordão, a Galileia dos gentios. Este povo que jazia nas trevas viu resplandecer uma grande luz, e surgiu uma aurora aos que jaziam na região da sombra e da morte. Olha só, muitas profecias se cumprindo em Jesus. Então, meus irmãos, a preparação de Jesus, ela é muito antes do Novo Testamento, muito antes. Deus estava preparando o tempo para enviar o seu filho, o seu único filho, o unigênito do Pai, para que ele pudesse morrer por nós. Amém? Quer ouvir mais profecia? Vou falar mais uma aqui, posso falar? Tem só 15 páginas, eu estou na brincadeira, irmãos. Olha o que também Zacarias fala: ele entrará triunfalmente em Jerusalém montado num jumento. Olha o que Zacarias diz: exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filhos de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei. Está vendo? Olha a visão dos profetas: governo, rei, mas é uma visão espiritual, meu irmão, minha irmã, que os religiosos não conseguiram entender, e até hoje a Bíblia diz que quando um dos judeus ele aceita Jesus, é como que se as escamas lhe caíssem dos olhos. Isso é bíblico. Foi como Paulo, não é? Exatou Paulo, Saulo. Quando Ananias foi orar por ele, o que aconteceu? A Bíblia diz que caiu escamas dos olhos dele, porque ele estava cego. Por isso ele estava perseguindo aqueles que clamavam pelo nome. Ele perseguia os no caminho, diz a Bíblia. Que caminho? Caminho do Senhor Jesus. Então olha o que Zacarias falou. Aí João mostra o cumprimento disso: saíram-lhe ao encontro com ramos de plantas, exclamando: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor, o rei de Israel. Olha que esse povo, né? O povo, às vezes esse povo ficava absurdinho também, complicava as coisas para o lado de Jesus. Eles falavam: fica quieto, não fala, olha, vai embora para casa, não fala ninguém. Daqui a pouco estava lá anunciando para todo mundo. Mas Jesus sabia que era o efeito contrário, né? Quer falar, quer que seja divulgado alguma coisa, eu digo assim: não conta para ninguém. Então aqui ele diz: tendo Jesus encontrado um jumentinho, montou nele, segundo o que está escrito: não temas, filho de Sião, eis que vem o teu rei montado num filho de jumenta. Está vendo? Então aqui Zacarias também se cumpre em Jesus. Julgado, manteria silêncio. Isaías foi maltratado e resignou-se. O que Jesus fez? Ele abriu mão do direito de defesa. Não foi isso? Quando ele estava perante Herodes, perante Pilatos, Jesus abriu mão da sua defesa, porque o Senhor sabia que nele estava se cumprindo todas essas profecias. E olha o que Isaías fala: e maltratado, não resignou-se, abriu mão, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, ele não abriu a boca. Aí Mateus vai dizer: levantou-se o sumo sacerdote e lhe perguntou: nada tens de responder com essa gente que depõe contra ti? Jesus, no entanto, permanecia calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: por Deus vivo, conjuro-te que diga-se ao Cristo, Filho de Deus. Olha só, e Jesus ali calado, sabendo que nele todo o nosso sofrimento estava se cumprindo. Agora esse daqui, já estou terminando aqui para a gente ir ao texto. Sofrerá pelos outros. Olha o que Isaías fala: em verdade ele tomou sobre si as nossas todas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos.
e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado, mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva, que nos traz a paz, estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos. Olha que forte. E o que vai acontecer aqui em Mateus? Pela tarde apresentaram-lhe muitos possessos de demônios, ele libertando, com uma palavra expulsou ele os espíritos de todos e curou os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías: tomou nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Aleluia. A última: será crucificado por maus feitores. Isaías também: eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu a sua vida e deixou-se colocar entre os criminosos. Não é isso? Solte Barrabás. Olha só, Jesus foi trocado por um homicida, tomando sobre si os pecados de muitos homens e intercedendo pelos culpados. Mateus vai dizer: ao mesmo tempo foram crucificados entre ele dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então Jesus preteriu estar entre os malfeitores, para que nele se cumprisse a profecia, a promessa de Deus de redenção para a humanidade. Meus irmãos, então, dito tudo isso, e teria muito mais aqui, mas eu acho que já está bom. A gente vê que a preparação para o Calvário, ela antecede muita coisa, ela antecede até o nosso próprio entendimento. O amor de Deus por nós, na criação já fica muito claro, o amor que o Senhor tem por sua obra-prima, que somos nós. Aleluia. Por isso que Jesus vem para nos dar uma oportunidade de redenção. Indo agora para a introdução ao estudo de hoje. Então, a missão de Jesus para a humanidade, faz muito tempo que Jesus estava preparado para morrer, para sofrer e para ressuscitar. Muito tempo. Abra, por favor, a tua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. E eu quero aqui discorrer, para a gente estudar mais um pouco esse tema hoje, de 3 pontos importantes, fora o que a gente já viu que é profético. A primeira fase que eu quero trazer é o nascimento de Jesus, a infância, olha o que eu vou falar hoje, a infância e juventude de Jesus, e 3, o ministério terreno, onde Jesus se apresenta como Senhor e Salvador da humanidade. Então, meus irmãos, o primeiro passo é o nascimento humano, físico, da Virgem, que até então foi escolhida por Deus. Capítulo 18 diz assim, versículo 18 do capítulo 1 de Mateus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria sua mãe desposada, e rapidinho, meus irmãos, por isso que eu estou falando, tem que entender um pouco do contexto. O casamento judaico, judeu, o marido e a mulher, os pretendentes, os noivos, eles ficam 1 ano em preparação. Eles até tem um momento que eles ficam no mesmo teto, mas eles não têm contato, não têm relações sexuais. Eles estão preparando para o casamento. Então é isso que está acontecendo aqui agora. José e Maria estão em fase de preparação para o casamento. Por isso que eu digo, tem que entender a história para a gente poder entender o texto. Então, vamos lá de novo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria sua mãe desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz
luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Até falei sobre isso. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Meus irmãos, então, essa primeira etapa do nascimento, a gente vê que o plano de Deus começa a se cumprir quando Maria, por ação do Espírito Santo, ali ela, recebe a semente sagrada no teu ventre, e ela concebe, ela, engravida, ela ali, o ventre dela é um instrumento de Deus para que Jesus, ele viesse a este mundo, não pela vontade do homem, não pela vontade da carne, mas sim pela vontade de Deus. Por isso que Jesus vem de uma virgem, porque ele não vem de uma relação entre homem e mulher, e sim da relação entre Deus e os homens. Aleluia. Então, o nascimento de Jesus. Aí eu quero ler com vocês aqui, vamos ler rapidinho. Pega o capítulo 2 aí, vamos no verso 1. Diz assim, ó: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha lá. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer, porque não conhecia a profecia. Em Belém da Judeia, responderam eles, na inocência, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E nós lemos isso, eu li isso. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, olha só, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Mentira, queria matar Jesus, não é isso? Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Olha que forte, meus irmãos. E esses magos aqui não são os magos feiticeiros que a gente conhece, não. O termo mago é dos filósofos, dos estudiosos. Eles estudavam as estrelas. Dos filósofos, sabe que filo, amor, Sofia, amor ao estudo. Então eles eram filósofos, eles amavam o estudo. E esses homens, esses três magos, apesar daqui não dizer, né, que eram de fato três, mas a tudo que indica são três magos de três terras distintas que foram ao encontro de Jesus. E veja que Herodes, temendo a profecia e não entendendo, o que fez? Alarmou-se, e aí deu ordem para que os magos o mantivessem informado. Olha, me avisa, porque eu também quero ir lá adorar Jesus. Queria ir matar Jesus. E depois que esses magos, esses estudiosos, eles encontraram ali Jesus, então eles regressaram por outro. Isso. Aí eu não vou ler tudo não, mas depois disso o que
que vai acontecer? A fuga para o Egito. Ei, veja que o povo de Israel sobe para o Egito. Aqui Deus está mandando Jesus descer, os pais, melhor dizendo, né, José, Maria e o menino Jesus descer para o Egito. E por que Deus ordena? Primeiro que há uma profecia, também, eu não li aqui, mas há uma profecia que dizia que Jesus iria para o Egito, porque o Egito tinha um outro governo. Então Herodes, Roma, não teria nenhuma influência no governo do faraó do Egito. Então Jesus, ele é impelido, os pais de Jesus, ali, humanos, os cuidadores de Jesus são impelidos a fugirem para o Egito. E lá ficaram, aqui tudo insta, 2 anos, até que Herodes o Grande morreu. E aí o Senhor aparece novamente e manda José e Maria voltar para Israel. Mas eles vão para outro lugar. Para onde que eles vão? Para Nazaré. Por isso Jesus é chamado o Nazareno. Vocês estão ficando bom nisso, hein? Meus irmãos, então aqui, resumidamente, e vai ter nesse inteirinho também a morte dos inocentes, né? A matança, a fuga para o Egito, a volta. Agora eu preparei um segundo ponto que eu quero passar muito rapidamente, é sobre a infância e juventude de Jesus. Muitos indagam, poxa, por que a Bíblia ela mantém um longo tempo sem falar do Jesus menino, do Jesus jovem, do Jesus adolescente? Meus irmãos, primeira coisa, nós temos que entender que aquilo que é revelado é para nós e os nossos filhos. Aquilo que a Bíblia não trata não é que é irrelevante. Jesus jamais ele poderia ser irrelevante em nenhum estágio da sua vida. Tanto que no seu aniversário de 12 anos, ao subir para Jerusalém, porque era tradição, tanto para o censo quanto para a Páscoa, a Bíblia diz que quando Jesus subiu com os seus pais, eles regressaram para a sua terra, para Nazaré, e depois de 3 dias vieram dar conta de que Jesus não estava ali. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Está com a tia? Não. Está com... Não. Está aqui? Não. Cadê esse menino? Cadê esse menino? Sumiu. Isso Jesus tinha 12 anos. E olha, ouça isso daqui. Eu leio para vocês rapidinho, já falo onde vai estar, para você ler depois, amém? Olha o que diz a Bíblia aqui, rapidinho, meus irmãos. Que forte isso daqui, ó. Amém. Posso ler? Diz assim, ó: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, que não eram poucos, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. E você vai ver que não é que Jesus ali, ele era rebelde, não, vou deixar meus pais preocupados. Não, meus irmãos, é a profecia já se cumprindo em Jesus. Tanto que a Bíblia continua dizendo: pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foi o caminho de um dia, passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, quantos? 3. O acharam no templo. Onde Jesus estava? No templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando. Jesus estava sentado no meio de quem? Dos doutores. Claro que Jesus teve uma formação judaica, sabe? Foi formado na Torá, foi circuncidado. Isso, meus irmãos, a tradição judaica. Por isso que a salvação vem dos judeus. Por isso que a igreja evangélica não pode enxergar o reino e deixar Israel de lado. Eu preciso terminar isso aqui, meu irmão. Posso continuar? Amém? E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Jesus falando com doutores, e os doutores se impressionando, tipo: rapaz, de onde você tem tanta sabedoria? Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhe respondeu: por que me procuráveis?
não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Jesus já estava tendo ali, ele quis mostrar para Maria e José que eles eram cuidadores, mas que Jesus, o Pai, era Deus. Olha que forte, meus irmãos. E não compreenderam, porém, as palavras que disseram pai e mãe, né? Não compreendeu ali no sentimento. Meu filho, pensei que tinha morrido. E Jesus falou: olha, vocês vão entender ainda que o meu Pai é Deus. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Jesus era o quê? Submisso aos seus pais. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Ô mãe, né? Mãe é mãe, né? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Jesus estava alcançando a sua maturidade espiritual. Meu irmão, minha irmã, então veja que alguns detalhes da infância e juventude de Jesus. Ele teve a formação judaica, mas ele não teve um rabino de referência. Como que os jovens eram formados? Sempre tendo um rabino de referência. E por que Jesus não teve um rabino de referência? Para a sabedoria dele ficar claro que não veio de homens, mas veio de Deus. Porque senão ia falar: Jesus é assim porque o rabino fulano de tal que é o mestre dele. Não! Ele ia para a escola bíblica, ia para o Shabat, ia para o estudo, mas a sabedoria de Jesus vinha de Deus. Que mais? Ele era submisso, obediente. Então, meus irmãos, aqui, aí você pesquisando isso, eu até coloquei que há indícios para nós acreditarmos que a infância de Jesus foi normal, correndo, brincando. Alguns dizem que não, que Jesus fez milagres na infância, que ele pegou um punhado de barro e transformou em 12 pássaros e os pássaros voaram. Tanto é que refuta isso, quer ver? Tanto que refuta isso. Isso aqui eu preciso ler para a gente terminar ali em Mateus. Posso ler? Olha o que diz aqui, ó. Isso daqui deixa muito claro o porquê nós podemos acreditar que a infância de Jesus foi normal. Olha o que diz em Marcos 6:1. Tendo Jesus partido dali, Jesus foi pregar onde? Diga, Nazaré. Nazaré foi onde? Diga, onde ele cresceu. Tá. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Ou seja, se Jesus tivesse feito milagres, maravilhas, prodígios na sua infância, na sua juventude, esses aqui achariam totalmente normal. E fala: não, esse é Jesus, que na sua infância levantou um morto, que na sua juventude. Não, o ministério de Jesus começa aos 30 anos. Aos 30 anos, por providência divina. Os teus 3 anos de ministério terreno, com a sua morte de cruz. E olha o que fala: não é esse o carpinteiro? Ah lá, porque José era o quê? E Jesus seguiu o legado do seu pai. Não é esse o carpinteiro? Olha, né? Filho de Maria, irmão de Tiago. Está vendo que Maria depois teve outros filhos? Isso refuta muita coisa também, mas a gente já conhece. O seu irmão Tiago, José, Judas e Simão. E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? Veja que eles destacaram os irmãos, mas também falaram que Jesus tinha irmãs. Não é isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Verdade. Olha o que Jesus falou. E a Bíblia vai falar: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus chegou na sua terra, os seus simplesmente o rejeitaram. Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa. Sabe por que isso acontece? Porque na sua terra e na sua própria casa, muitas das vezes o seu familiar o
conhece na intimidade. E ninguém é perfeito. E ninguém é perfeito. E olharam para Jesus e falaram: não, Jesus era um homem que estava entre nós, então, para mim, e rejeitaram. Os seus, o rei é forte. Nós vamos terminar, meus irmãos, tá bom? Tá bacana esse estudo? Faz assim com a mão, quem acha que tá ruim. Estão acordados? Vou terminar agora com vocês. Então há uma lacuna, meus irmãos, sabe? Não conspire sobre a infância de Jesus. Jesus foi normal, claro, se preparou para o seu ministério, mas sabe, não tem esse negócio não. E por fim, meus irmãos, aí aqui eu vou falar as referências só para a gente terminar, para não ficar muito longo esse estudo. O final é o ministério terreno, onde Jesus se apresenta como Senhor e Salvador da humanidade. Como que começa? Vamos lá, alguns pontos. Primeiro, a pregação de João Batista, o seu predecessor. O seu ele precedeu, ele preparou. A Bíblia diz que João preparou o caminho para Jesus. Então, qual que é o primeiro ponto que está em Mateus 3, 1 ao 10? A pregação de João Batista no deserto. Eu vou resumir aqui. A pregação de João Batista: preparai o caminho para o Senhor. O que vai acontecer depois? Em Mateus 3, 13 e 17, o batismo de Jesus no Jordão. Na verdade, foram os batismos. Por que, pastor? Que heresia é essa? Vai, é a Bíblia. O que a Bíblia diz? Que Jesus chegou até João e falou: João, me batiza. Senhor, eu que preciso de ti, tu vens a mim? E Jesus falou: agora tem que ser assim, me batiza. Quando João batizou Jesus nas águas. Quando Jesus saiu das águas, eis que o céu se abriu e veio como pomba o Espírito Santo, dizendo: eis o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então Jesus foi batizado nas águas e no isso, água, Espírito Santo, para nos deixar um exemplo. Então agora nós estamos falando de ministério terreno. Jesus é levado pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado 40 dias e 40 noites. Você já conhece. E quando Jesus volta da tentação, o que acontece? Ele começa a reunir os seus discípulos. E aí, meus irmãos, a gente vai ter um longo prazo de Mateus 4, 5 ali, começando com o sermão da montanha, em que Jesus começa a ensinar, Jesus começa a curar, Jesus começa a fazer milagres, Jesus começa a fazer prodígios, e Jesus começa a profetizar. Tudo isso nesse intervalo até o Gólgota. Então muitas coisas Jesus ali estava preparando e sendo preparado para o Calvário. Então, meus irmãos, o que de maior Jesus ensinou? O amor ao nosso semelhante, a olhar para as Escrituras, a entender o tempo que nós estamos vivendo. Então o que Jesus fez? Trouxe para si os mais íntimos, e dali o Evangelho foi propagado. Então essa primeira fase do nosso estudo, onde a preparação para o Calvário, ela diz exatamente isso. Então, dentro de uma linha de tempo, meus irmãos, e aí, sabe como vai culminar, para a gente terminar agora mesmo? Olha como que vai culminar aqui. Lê comigo, por favor, Mateus 16, 13 e 20, para a gente, aleluia, Mateus 13, 16, 20, olha o que diz aqui a palavra de Deus. 13, 16, 20, todos acharam? Desculpa, 16, 13 e 20, eu inverti, foi mal, sorry. 16, 13 e 20, indo Jesus, acharam, né? Para os lados de Cesareia de Filipe,
perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, porque João já tinha sido morto amém? Já tinha sido decapitado. Outros, Elias. E outros, e por que Elias? Porque Elias foi, diga, arrebatado. E outros, Jeremias ou alguns profetas que ressurgiu. Mas vós, continuou ele, olha que forte: quem dizeis que sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Pronto. Aqui nesse capítulo 16, Jesus compreende que os seus discípulos já tinham entendido que ele era o Filho de Deus, o Cordeiro Santo. Daqui para frente, meu irmão, então o negócio fica mais tenso, até Jesus chegar no Calvário. Esse intervalo entre a revelação e a crucificação nós vamos continuar na semana que vem. Digam glória a Deus e aplauda Jesus nessa manhã e tenham glória ao Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Glória a Deus. Então na semana que vem a gente continua esse estudo para chegarmos até o Calvário. E meu irmão, minha irmã vai ser forte, em nome de Jesus.